Mas a questão da violência em contexto escolar não é um caso novo, infelizmente, portanto já acontece há muitos anos. Em 2007, a FEMPROF aborda, não pela primeira vez, mas com ênfase, esta questão. Na altura dá-se destaque ao tema e é o Congresso de 2007 que aprova depois um conjunto de 12 medidas a implementar, que depois foram apresentadas ao Ministério da Educação na altura, mas que evidentemente caíram em saco roto. A questão na altura já era problemática, nomeadamente a questão das agressões a professores. Portanto, quando estamos a falar da violência em contexto escolar, o que se ressalva aqui, realça, é a questão da violência. Nós agora estamos aqui a falar da violência que é as agressões a professores. E uma das medidas propostas era a criação de um observatório da não-violência, entre outras, mas depois um conjunto de considerações jurídicas que permitissem agravar a moldura penal no caso da agressão a um docente no exercício da sua atividade profissional. 13 anos depois, estamos em 2020, o problema persiste. Aliás, hoje sabemos, segundo o relatório anual de segurança interna, que na última década se registaram no interior das escolas cerca de 3 mil casos por ano. Portanto, estes são os casos relatados em situações de violência em contexto escolar. Evidentemente não são todas, estas não são situações de agressões a professores, mas isto existe e está relatado. Agora, o número de processos de crime instaurados já está muito longe destes números. Por exemplo, em 2017 foram instaurados 652 processos e em 2018 baixaram, não baixando o número de ocorrências, estamos a falar de 383. Quer isto dizer que a maioria das ocorrências não tem consequência, não tem participação nenhuma. E esta, de facto, é uma das consequências, no nosso entender, por não ser considerado ainda um crime público. E porquê? Porque isto inibe, ou por medo, por falta de apoio do próprio Ministério da Educação, e também porque as direções das escolas tentam abafar muitos destes casos. Por exemplo, isto acontece, e há casos disso, em escolas de referência, daquelas que estão nos rankings, e estão a imaginar que uma situação desta a acontecer numa dessas escolas de referência é claramente abafada, e nós temos relatos disso, de colegas que tiveram problemas com alunos e com pais de alunos nessas escolas, e onde houve ali uma muralha no sentido de não permitir que houvesse o avanço deste tipo de casos. O que quer dizer que a vítima, claro, fica com as mazelas, na maior parte dos casos, como é óbvio, que são físicas, e o trauma psicológico que uma situação destas acarreta. Agora, o que se consegue também associar nestes momentos, estou a falar de 2007 e no que está a acontecer agora, é que o recrudescimento destas ocorrências acontece sempre que se põe, ou pelo menos nos momentos mais agudos, em que se põe a dignidade dos professores em causa. De facto, em 2007, isto já foi aqui referido, quando a FEMPROF se debruçou mais sobre esta problemática, estava a ser montada talvez a maior campanha de ataque à dignidade profissional dos docentes, e tinha o nome por trás, Maria de Lourdes Rodrigues. Lembram-se daquele célebre cartaz em que ela dizia que tinha ganho os professores, ou tinha perdido os professores e ganhou a população, mas por visto depois também perdeu a população, que eles acabaram por perder as eleições, passaram algum tempo. E hoje continuamos, infelizmente, a ter um conjunto de situações que tentam desvalorizar o papel dos professores, atentando até contra a sua dignidade profissional. Já falámos aqui disso, a questão da desvalorização das carreiras, o envelhecimento do corpo docente, a precariedade, a questão das ilegalidades cometidas com os horários de trabalho, entre outras questões. Mas também a falta de recursos humanos e materiais nas escolas é gritante e agudiza muitas destas situações. A última agressão ocorrida aqui em Lisboa, numa escola aqui muito perto, na Ressano Garcia, aliás, que é Paredes Meias com a presidência do Conselho de Ministros, foi naquela escola, aliás, ao lado onde estivemos naquela iniciativa da Ex-Summit. Nós, nesse dia, fomos lá chamados. A coordenadora da escola chamou um grupo, estávamos ali, dirigentes sindicais, e fomos lá dentro. E foi aqui que foi a última agressão, aliás, uma agressão até muito violenta. A colega foi para o hospital e está ali com mazelas um bocado complicadas. Estavam nesse momento 3 funcionários na escola, das quais uma delas estava alocada à unidade de ensino estruturado, com as crianças de necessidades educativas especiais. O rácio considerado pelo Ministério da Educação era de 7 assistentes operacionais. Contabilizavam eles uma funcionária aposentada, contabilizada no rácio, 2 estavam de baixa prolongada desde o ano letivo anterior. Uma delas era até por acidente de serviço, portanto estava com uma baixa prolongada. Era coisa para uns meses, disseram-nos. A outra estava a faltar naquele dia por doença. O que quer dizer que estavam 2 funcionárias
com 270 crianças, numa escola que tem uma tipologia um bocado esquisita. Esta foi a escola onde a colega agora foi agredida há dias com extrema violência. E este é o panorama. O ministro ausente. Nunca fez nenhuma referência a nenhum destes casos, mas depois é muito célere a condenar, por exemplo, a agressão a um aluno numa escola de Lisboa por um colega nosso contratado não profissionalizado e que reagiu intempestivamente, é um facto, mas segundo se conta depois de ter sido largamente provocado por uma turma durante algum tempo. Aliás, na primeira aula da apresentação. Agora, é claro que apesar de sabermos que não são as medidas punitivas que resolvem esta problemática, que é a violência em contexto escolar, mas a agressão a um docente, entendemos nós, tem que ter outra moldura penal, aliás, tem que ser um crime público. O Ministério da Educação, também entendemos nós, tem que se constituir como assistente neste processo. E isto implica, claramente, todo o apoio jurídico, material e psicológico. Agora, sabemos também que é a montante que o problema tem que ser contido. Isso implica, para já, a valorização do papel do professor, o que não está a ser feito, porque a tutela desvaloriza um dos seus ativos mais importantes, que são os professores, também porque não dota as escolas dos recursos materiais e materiais humanos necessários, e porque mantém um intolerável silêncio quando os professores são vítimas de agressão. Temos que exigir ao Ministério da Educação, colegas, que torne o combate à indisciplina e a violência em contexto escolar prioritário, e isso implica, essencialmente, 3 coisas. Respeito pela profissão docente, recursos materiais e humanos para a escola, e isso implica mais verbas para a educação. E, portanto, essa também é a nossa campanha, que nós vamos encetar, que é a questão dos 6% para a educação. Colegas, obrigado.